E aí, pessoal, nesse vídeo vai ser mais uma conversa e eu quero falar sobre esse movimento que está acontecendo sobre você transformar seus vícios em virtude. Tá tendo um movimento muito legal de pessoas querendo alertar outras pessoas sobre vícios em cassino, vício em criptomoedas, vícios em pornografia, vício em drogas, vício em álcool, vício em cigarro, coisas ruins e você canalizar para coisas que vão te fazer bem. Primeiro eu quero falar, sobre o vício, que algumas pessoas têm de esperar, uma possibilidade de você ganhar dinheiro com criptomoedas e também relacionar isso a cassinos online, bets, etc, porque a semelhança é muito grande. Se você não encarar, isso aqui como uma criptomoeda, um cassino de fato, e você não reconhecer que você está viciado nisso, vai ser difícil você se libertar disso. Por que eu estou falando isso, Porque de fato eu também fui viciado, Eu acredito que se eu voltar a acreditar nesse negócio, eu também vou cair nesse problema. Como que eu consegui sair disso, Então eu quero falar para você como que eu sobrevivi, de fato, a esse mercado, Porque eu acreditava bastante que aquela moedinha poderia subir muito e etc, porque era uma aposta, E não tinha nada, nenhum problema de ser uma aposta. Só que aí que está o grande problema, você compra essa moeda na esperança, dela se valorizar. Sendo que você jamais vai colocar uma grande quantidade de dinheiro em uma moedinha dessa, que no final das contas não vai fazer nenhuma diferença se ela se valorizar muito, Vamos supor que uma moeda sobe 10 vezes e quando acerta, porque isso não acontece, tá? Não acontece. Vamos supor que você coloca R$ 200 a moeda multiplica 10 vezes, ou seja, agora você vai ter R$ 2.000, sendo que você não ficou rico com isso, isso só te prejudicou, ou seja, isso fez você ficar viciado procurando a próxima moedinha. Não vou ser hipócrita aqui e dizer para você que eu nunca fiz isso, Sim, eu fiz vários acertos, para você. E errei muito também. Comprei moeda subiu 50 vezes, 100 vezes. Como eu falei para vocês, eu tô aqui desde 2016, para falar a verdade. Eu conheci o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em 2016. Mas quando eu comecei a realmente a comprar Bitcoin, eu estava me preparando em 2017, teve o estouro da bolha, ali, e eu comecei, a estudar o Bitcoin em 2018 e comprar mesmo em 2018. Eu disse, não, se o Bitcoin não morrer, existe uma possibilidade de ganho. Então, na cabeça de todo mundo, como começa a entrar no Bitcoin, é de, eita, se der certo eu vou ganhar. Sendo que eu comecei, não só Bitcoin, comprar Bitcoin, mas veja, o Bitcoin, aí você começa naquela narrativa de que o Bitcoin é muito grande, que se eu comprar outra moedinha eu vou ter uma possibilidade de ganho muito maior. E acabou, de acontecer isso. Eu fiz, muitas vezes em algumas moedas, sendo que eu perdi muito em outras. Então meio que balanceou aquilo ali. E no final das contas, o que realmente eu consegui ganhar foi com Bitcoin. Foi com Bitcoin. Então, como que você transforma, esse vício? E eu veja, como eu ganhei, eu fiquei viciado. E a partir daí, que eu perdi dinheiro, e eu vi que esse mercado é um cassino, eu montei esse canal que era um desses objetivos, era isso. Era mostrar para as pessoas que se elas ganharem, mesmo que seja pouco ou muito, elas vão ficar viciadas como um jogo de cassino. E meu objetivo era este, mostrar isso para as pessoas. E quando veio esse alerta na minha cabeça, eu criei esse canal justamente para me alertar. Então, muitas pessoas vieram até mim, no WhatsApp, redes sociais, pedindo ajuda, E eu passei a ajudar algumas pessoas. E o que eu mais via, tá? Por incrível que pareça, era de fato é uma palavra muito difícil, tá? Mas é isso, cara. Uma lavagem cerebral dessas pessoas que vendem shitcoin, criptomoedas, nos seus seguidores.
em grupos fechados, grupos Telegram, grupos Discord. Cara, não entra nisso, velho. Não entra nesses grupos, que eles vão fazer uma lavagem cerebral na tua cabeça de que aquela shitcoin vai mudar a tua vida, que tu vai ficar rico, que um monte de promessa desse tipo. E às vezes é difícil eu chegar para a pessoa, né, que ela tá pedindo ajuda e etc, e dizer assim, olha, a pessoa te deu um golpe, isso que você caiu é um golpe, essa criptomoedinha aí é golpe. Porque o que muitos influencers fizeram, né, com seus seguidores? Eles venderam gemas promissoras, o time deles criou a gema e vendeu para o próprio seguidor. Você vai acreditar num influencer desse? Eu posso citar dezenas de influencers que fizeram isso. Então, assim, cara, se você está nesse processo de se libertar, né, dessa ilusão de criptomoeda que vai te deixar rico, comece a assistir canais que realmente falam de forma séria sobre o Bitcoin, canais que te mostram a verdade, contas no X que te mostram a verdade sobre outros influencers, porque o influencer não está nem aí para você, tá? Ele ganhou o dinheiro dele, tá? Na gema que ele vendeu, no curso que ele vendeu, na rede social, né, que ele promove essa shitcoin, e você fica aí chupando o dedo. Além do mais, né, se você compra, acredita nessa moeda, e de repente você vai precisar divulgar essa moeda para sempre, para que ela não perca muito valor, e depois talvez um dia você consiga sair dessa moeda. Então veja o problema de você comprar uma altcoin, né, uma shitcoin. Mas como a gente vai transformar isso em virtude, né? Vamos lá, eu falei muito sobre isso, né? Mas vamos falar sobre mim um pouco, né? Sobre como eu consegui sair desse jogo, né? Desse risco, desse problema. Depois que eu comecei a notar isso, o que eu fazia todas as vezes que me dava vontade de comprar outras criptomoedas que não fossem Bitcoin, né? Eu pensava o seguinte, não, cara, eu não vou comprar essas moedas. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar com o meu sentimento oposto. Todas as vezes que eu tivesse uma vontade de fazer um vício, né, seja ele qual for, tá? Eu tenho outros vícios, muitos outros vícios, né? Quando eu tinha vontade de fazer esse vício, o que eu fazia? Pegava esse dinheiro, comprava Bitcoin e mandava para minha carteira. Era exatamente isso que eu fazia. Transformava esse vício em uma virtude. Embora eu encarava o seguinte, olha, se é de eu perder dinheiro nesse vício, por que eu não compro Bitcoin e mando para minha carteira, onde eu vou ter um acesso mais difícil, né? Porque qual o maior problema das bets, cassino atualmente? É a facilidade com que você tem de pegar teu dinheiro do banco e mandar para um cassino. É muito simples, com um clique. Se você tiver uma carteira, uma hard wallet, não. Veja, você precisa tirar, né, sua hard wallet onde ela está, conectar sua hard wallet a um computador, conectar essa hard wallet ao software e dali mandar para uma corretora, da corretora converter em reais, de reais converter no teu vício, cara. Então já é mais difícil. Então você vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Então faça isso, cara. Faça isso. Então além de você tirar, né, você colocar, né, o teu dinheiro em algo que vai te prejudicar, em algo que vai se valorizar ao longo do tempo, que é o Bitcoin. Muita gente encara o Bitcoin como como um joguinho, como um cassino. Se você for no mercado futuro, sim. Mas você está comprando Bitcoin para o futuro, né? Não. Né? Você está guardando Bitcoin, aquele dinheiro que você poderia gastar com uma bebida, com um jogo de cassino, ou com uma aposta. Se você comprar Bitcoin, mandar para sua carteira, dificultar mais ainda o acesso, né? Gerou de forma offline, dificulta teu acesso a esse dinheiro. Você vai se agradecer no futuro
E eu me agradeço muito de ter feito isso, tá? Então, o objetivo desse canal, de fato, né, mostrar para as pessoas que isso pode e vai mudar a vida delas, assim como mudou a minha, mudou de várias outras pessoas, outros bitcoinheiros que eu conheço. Eu posso citar alguns canais que realmente vocês podem seguir sem medo, tá? O primeiro deles, né, por exemplo, é interessante, eu conheci Bitcoin em vários canais, mas o primeiro que eu conheci Bitcoin de fato foi o canal do Fausto, né? Porque você pode seguir ele sem medo, tá? Embora ele faça recomendações lá de shitcoin, etc., mas ele tem um plano para isso, ele tem um stop, né? Ele faz todo um gerenciamento de risco para isso. Então, existe uma responsabilidade para isso. Então, por que ao invés de você seguir canais que vão te dar golpe, por que você não seguir canais que tem um certificado de autorização pela CVM, né, de que ele faz um gerenciamento de risco muito bem feito, coloca stop, minimiza o risco, né? Canais que realmente falam de Bitcoin de forma séria, né, como o canal do Deni Torres, que ensina sobre mineração de Bitcoin, Node de Bitcoin, canais como Diego Collin, o cara fala realmente de forma séria sobre Bitcoin, sobre o futuro do Bitcoin, segundas camadas de Bitcoin, né? Canais de alguns economistas, né, como Fernando Urich, ele fala Bitcoin de forma séria, né? A diferença entre Bitcoin, porque lançou um livro, né, sobre Bitcoin. O Renato 38, muitos shitcoinheiros criticam o Renato 38, mas o que o Renato 38 trouxe, né, para o homem brasileiro? Ele mostrou que é uma possível liberdade com Bitcoin, propriedade, sensação de pertencimento a um grupo, né, e uma luta por uma causa, né, que é transformar o Brasil em um lugar melhor. Embora se fale, né, de muitos problemas, mas vamos pensar de forma positiva, né, de forma positiva. Canais, né, que mostram de fato a realidade, né, de que esse shitcoin não serve para porra nenhuma, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu queria dar um tempo no canal, mas eu vi, né, algumas pessoas falando sobre sair desse vício, né? Eu pensava de fato que as pessoas não procuravam, né, esse tipo de conteúdo, né, sair desse tipo de vício, porque às vezes elas preferem ali viver em um mundo de uma fantasia, né? Ou seja, se eu comprar isso aqui, talvez ele me deixe rico. Mas eu vejo que esse movimento de libertação, né, de vício, ele está crescendo, né? Embora a dor da realidade ela seja muito forte, muito grande, mas algumas pessoas vão conseguir sair. Então, eu quero fazer parte disso, né? Eu quero mostrar para as pessoas que elas sim vão conseguir fazer isso, mas elas precisam encarar isso como olha, realmente eu preciso de ajuda, eu preciso sair, né, desse mundo que eu fico na esperança de ficar rico, né, de uma hora para outra. Então, uma das formas que eu falo para você que ele ajudar é, ao invés de gastar dinheiro com vício, tá? Compra Bitcoin, manda para tua carteira e dificulta o acesso a esse saldo de dinheiro. Tá? Não deixa ele fácil, né? Não deixa esse dinheiro fácil para você colocar no teu vício, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo.